Olá, boa noite, você que acompanha meu canal. Chegou a hora mais esperada por mim para falar da palavra do Senhor. Tenho prazer em meditar na palavra do Senhor e em falar dela para você. Se você tem prazer em escutar a palavra do Senhor, se inscreve, compartilha, curte, comenta. E vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite, por mais essa tarde. Em nome de Jesus, por mais essa noite que o Senhor nos deu, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Pai, nesse restante de noite. Nos dar uma noite abençoada, Senhor. E que amanhã nós possamos acordar, levantar cedo com disposição para trabalhar. E que o Senhor possa falar conosco. Que nós venhamos colocar a Tua palavra em prática. Que a Tua palavra venha a ser luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua Bíblia, queria que abrisse lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, e eles responderam. Uns diziam João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissera ser ele o Cristo. Desde Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitaria o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Bom, nessa noite nós temos alguns pontos que Jesus declarou nessa noite. 3. E se eu for colocar um tema para essa mensagem, como você vê Jesus? Muitos diziam que Jesus era João Batista por causa dos milagres. Muitos diziam que era Elias pelos sinais, pelas coisas que Jesus fazia, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas qual foi a revelação que Pedro teve? Pedro teve uma revelação de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho dele. Nós temos que enxergar Jesus como irmãos. Porque ele é o nosso irmão, ele é o primeiro irmão que decidiu viver uma vida por nós. Pelo Pai, para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Então Jesus
Então Jesus começou a ver. Naquele momento, o título da mensagem é Como Vemos Jesus e a que pontos estamos dispostos a ir por Ele. Pela empolgação e pelo Espírito Santo, Pedro revelou aquilo, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Mas se a gente for analisar, logo depois, Pedro é chamado de Satanás. Antes é chamado de pedra, antes é chamado de fundador da igreja, e logo depois é chamado de Satanás. Por que ele é chamado de Satanás? Porque ele pensou como homem. Porque ele pensou da sua maneira racional. No momento eu estava empolgado: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Mas Jesus sempre falando que era necessário que ele fosse morrer. E quando Jesus respondeu, falou de novo: é necessário que o Filho do Homem seja morto, entregue nas mãos dos homens, para que seja morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, a que ponto nós estamos dispostos? Será que nós faríamos como Pedro e diríamos: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, então tem misericórdia de mim. Eu estou passando por tanta coisa. É o processo. Jesus precisava ter passado pelo processo. Qual é o processo que você precisa passar diante de Deus? É uma renúncia? É algo que você não queria estar passando? É por algo difícil? Não sei. Você sabe diante de Deus. Então, que nessa noite reflita aonde você está disposto a ir por causa do reino dos céus. Deus, ele tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Basta nós renunciarmos nossas vidas, renunciarmos nossos prazeres, aquilo que tem desagradado a Ele, nos agradado. Temos que renunciar tudo aquilo que não é para nós. Então, temos que pedir para o Senhor: Senhor, me ajuda a renunciar a minha própria vida. Me ensina a tomar minha cruz, me ajuda. Porque é difícil. O reino dos céus não é fácil de ser tomado. Tanto é que Jesus fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Então todos os dias temos que nos esforçar para buscar esse reino dos céus para nossas vidas. Então você que está vendo esse vídeo, luta cada vez mais. Ele está contigo em todas as tuas lutas. Ele está contigo nas tuas necessidades. E na maior luta, não se sinta só. Ele está carregando você no colo. Que Deus te abençoe e analise até onde você vai por causa de Jesus. Não haja por empolgamento, mas haja pelo amor, haja pela palavra e haja pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E sempre mantenha-se de pé. Ore, quando você vê alguém que caiu, ore por ela, mas também ore por você para que você não caia, assim como Pedro caiu em pensamentos humanos, em pensamentos racionais. Assim podemos cair. Assim como Pedro caiu, nós podemos cair, nós somos falhos. Então que hoje nós clamemos a Deus para ficarmos em pé. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma noite abençoada de sono. Em nome de Jesus, amém e amém.